Fala rapaziada, meu nome é Saizinho e esses dias eu resolvi reassistir Mob Psycho e na verdade não teve nenhum motivo especial, eu só tava sem saber o que assistir. Aí eu lembrei do anime e pensei, por que não? E cara, uma coisa que eu gosto muito de fazer é reassistir obras depois de alguns anos, porque sempre acontece a mesma coisa. Você vai assistir esperando rever a história, mas acaba prestando atenção em coisas completamente diferentes, coisas que na primeira vez passaram batidas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo com o Mob. Porque enquanto eu assistia, teve uma hora que eu simplesmente parei e pensei, cara, eu nunca tinha olhado por esse lado. E não era sobre os poderes dele, não era sobre as lutas, não era sobre nenhum daqueles momentos absurdos do anime, era sobre o próprio Mob, sobre o jeito que ele enxergava as coisas. E enquanto mais observava isso, mais eu percebia que talvez essa seja uma das partes mais interessantes da história. Porque sem perceber eu comecei a relacionar aquilo com várias situações da vida real, situações que provavelmente muita gente que está assistindo esse vídeo também já passou. E foi aí que essa simples assistida virou uma reflexão que ficou na minha cabeça por vários dias. Porque se você parar pra pensar, grande parte da nossa vida gira em torno disso, da necessidade de sentir que somos bons o suficientes. Bons o suficientes para os nossos pais, bons o suficientes para nossos amigos, bons o suficientes para a escola, bons o suficientes para a internet, bons o suficientes para nós mesmos. E talvez seja por isso que o Mob me chamou tanta atenção, porque ele possui algo que qualquer pessoa gostaria de ter: poder, muito poder. Mas mesmo assim ele não parece enxergar aquilo como a parte mais importante dele. Enquanto várias pessoas definem quem são pelos seus resultados, pela aparência ou pelo reconhecimento que recebe, o Mob parece estar sempre procurando algo além disso. E eu acho interessante porque muitas vezes fazemos exatamente o contrário. Transformamos uma única característica em toda a nossa identidade. E quando aquela característica é ameaçada, a nossa autoestima vai junto. E talvez uma das maiores razões para isso seja a comparação, porque não importa quem você seja, sempre vai existir alguém melhor em alguma outra coisa, mais bonito, mais inteligente, mais talentoso, mais rico, mais popular, e quando você passa tempo demais olhando para os outros, começa a esquecer de olhar para si mesmo. O problema é que essa corrida nunca termina, porque se o seu valor depende de estar acima das outras pessoas, você nunca vai encontrar paz. Sempre vai existir um novo nível para alcançar, uma nova meta, uma nova comparação. Que o crescimento não é sobre ser melhor que os outros, é sobre se tornar uma versão melhor de si mesmo. E depois de terminar Mob Psycho mais uma vez, eu fiquei pensando nisso por vários dias. Porque no final das contas, eu não acho que essa história seja sobre poderes. Eu acho que é uma história sobre valor, sobre como nós enxergamos a nós mesmos. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque a maioria das pessoas passa a vida tentando conquistar valor, quando talvez o problema nunca tenha sido a falta dele. Talvez o problema seja que aprendemos a acreditar que só merecemos respeito quando estamos vencendo, quando estamos produzindo, quando estamos impressionando alguém. Mas a vida não funciona assim. Você não perde seu valor quando fracassa. Você não perde o seu valor quando alguém te rejeita. Você não perde o seu valor porque ainda não chegou onde gostaria. E talvez seja justamente isso que torna Mob um personagem tão interessante, porque em um mundo obcecado por desempenho, status e reconhecimento, ele acaba nos lembrando de algo extremamente simples, que antes de tentar se tornar alguém maior, talvez a gente precise aprender a aceitar quem já é, e talvez seja exatamente aí que a verdadeira autoestima começa. E talvez seja aqui que esteja uma das coisas mais complicadas sobre a autoestima, porque existe uma diferença muito grande entre ter valor e sentir que tem valor. E eu acho que muita gente confunde essas duas coisas. Porque quando alguém é inseguro, normalmente a reação das pessoas é tentar convencer ela que ela possui qualidades, que ela é bonita, que ela é inteligente, que é talentosa, que é importante. Mas o problema é que a autoestima raramente funciona dessa forma. Porque não importa quantas vezes alguém diga que você tem valor, se você não acredita nisso, nada muda. E olhando para Mob, eu tive muito essa sensação, porque durante boa parte da história ele já possui tudo aquilo que muitas pessoas gostariam de possuir. Ele já é forte, já é especial, já é admirado, mas mesmo assim ele continua lidando com inseguranças. E isso acontece porque a autoestima não tem relação apenas com aquilo que você é,
tem relação com aquilo que você acredita ser. E talvez seja por isso que tantas pessoas continuam se sentindo insuficientes, mesmo depois de conquistar coisas que antes pareciam impossíveis. Porque o problema nunca estava nas conquistas. O problema estava na forma como elas enxergavam a si mesmas. E eu acho que essa é uma reflexão que vai muito além do anime, porque provavelmente existe alguma área da sua vida que você já alcançou, algo que um dia parecia distante, mas mesmo assim você continua sentindo que não é o suficiente, como se estivesse sempre faltando alguma coisa, como se a próxima conquista finalmente fosse resolver tudo, mas a próxima conquista chega e a sensação continua ali, porque talvez o vazio nunca tenha sido causado pela falta de resultado, talvez ele tenha sido causado pela forma como você se enxerga. E talvez seja exatamente por isso que Mob Psycho continua sendo uma obra tão especial para mim, porque quanto mais eu penso nela, menos eu vejo uma história sobre poderes, e mais vejo uma história sobre pessoas, sobre insegurança, sobre crescimento, sobre aceitação, sobre a forma como nós lidamos com nós mesmos. E sinceramente, eu acho que essa é uma das batalhas mais difíceis que existem, porque enfrentar um inimigo é fácil, agora enfrentar as próprias inseguranças, enfrentar a própria visão distorcida sobre si mesmo, aí já é outra história. E talvez por isso tantas pessoas passam anos tentando provar o próprio valor para o mundo, quando na verdade a maior batalha sempre esteve dentro delas. No final, eu acho que a principal mensagem que eu tirei de Mob Psycho não foi sobre o poder, foi sobre identidade, sobre entender que você é mais do que seus resultados, mais do que seus fracassos, do que seus erros, mais do que aquilo que os outros pensam sobre você. E talvez essa seja uma das reflexões que vale a pena carregar para fora do anime, porque a vida inteira vai existir alguém melhor, a vida inteira vai existir uma nova meta, um novo objetivo, uma nova comparação, mas se a sua autoestima depende disso, você nunca vai chegar na linha de chegada, porque ela simplesmente não existe. E talvez o verdadeiro crescimento comece justamente quando você parar de perguntar o que eu preciso conquistar para ter valor e começa a refletir o porquê eu ajo como se não tivesse valor nenhum. Mas enfim, essa foi uma das reflexões que Mob Psycho me trouxe depois de reassistir o anime, e eu queria compartilhar com vocês. Se você chegou até aqui, comenta aí o que essa obra significa para você. Talvez você tenha enxergado algo completamente diferente, e é justamente isso que torna uma boa história tão especial, porque cada pessoa sai dela carregando uma reflexão diferente. Mas é isso, muito obrigado por assistir, se cuidem e até o próximo vídeo.